dos seus mandatos. É necessário, portanto, imediato, proibir o financiamento de campanha, tornando tal prática, proibir o financiamento privado de campanha, tornando tal prática crime. E mais do que isso, é necessário que o financiador perceba que terá enormes prejuízos caso insista no aliciamento político, e que o político saiba que perderá seus direitos de disputar eleições com a mais absoluta certeza. Nós tivemos e temos avanços na nossa legislação, no sentido de dar cabo a um princípio que eu considero central, constante no nosso texto constitucional. Diz lá, no artigo 14 da Constituição, no seu parágrafo 9º, a necessidade dos candidatos cumprirem com condições de probidades. Aliás, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, probidade é um pré-requisito básico, inclusive expresso na própria condição de candidato. Candidato é uma palavra que vem do latim cândido. Cândido, para os romanos antigos, era aquele que é limpo, aquele que é puro. Portanto, a própria definição de candidato implica em dizer que ele, por excelência, necessita ter como pré-requisito ter um passado puro, ter um passado limpo. Certamente, isso não tem sido a lógica do nosso sistema político. E é isto que é o mais importante revelado pelo ex-governador Arruda. E é verdade que esse fato seja esclarecido, que as verdades desse fato apareçam, porque eu reitero, eu reputo que pessoas de bem foram atingidas, inclusive no depoimento desse senhor. E é por isso que consideramos fundamental o esclarecimento do que ele disse. Mas tão importante quanto isso, o mais importante é que nós modifiquemos as estruturas do nosso sistema político. A entrevista do senhor José Roberto Arruda é esclarecedora, ela é didática, ela deve servir para nós como ensinamento, como aula de que o sistema privado de eleições não deve perdurar, não deve persistir. E nós temos que na Comissão de Reforma Política aqui do Senado e na Comissão de Reforma Política da Câmara aprovar com urgência a instituição do financiamento público. Amanhã nós teremos um passo importante nesse sentido. Nós teremos no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, às 14 horas, o lançamento da Frente Parlamentar pela Reforma Política com participação popular. Essa semana, senador Rodrigo Hollenberg, um dos companheiros que eu tenho a honra de estar comigo nessa frente parlamentar, também dirigida pela deputada Luísa Erundina. E o que é interessante, senador Rodrigo, uma frente que não é somente de parlamentares. Lá estão as entidades da sociedade civil. E é por isso que ela refletirá e ela buscará mobilizar a sociedade civil para interferir nos debates que estão tendo aqui nesta casa, que estão tendo na Câmara dos Deputados em relação à reforma política. E é por isso que eu tenho convicção, e já disse aqui anteriormente, que uma reforma política sem a participação do povo e sem ampliar os instrumentos do protagonismo popular, uma reforma política sem participação do povo não trará nada de novo.